Se está confirmada, foi informado para vocês sobre a realização do treinamento amanhã. Se a gente tiver alguma informação, pode passar aí, né? Então, hoje, o tema é fluxograma e provavelmente vamos iniciar o diagrama de Pareto e vamos iniciar com um vídeo chamado Liderança Inspiradora, que é muito, muito bacana esse vídeo. Professor? Oi, pode falar. Boa noite. Boa noite. Amanhã não terá treinamento, tá? Somente segunda-feira. Ok, obrigado. Por nada. Então, vamos ver aqui Aí vocês dão feedback se está ok, se está saindo normal. Rever conceitos para crescer, com Carlos Riosdorf. O verdadeiro papel do líder nas dificuldades é mostrar as oportunidades e fornecer o exemplo para aproveitá-las. O verdadeiro líder é aquele que traça a meta e cativa a sua equipe para empreender a jornada. Ele alimenta o espírito de vitória da equipe, utilizando a pedagogia do exemplo e investindo nos pontos fortes da sua equipe. Ele faz com que cada um dê o melhor de si em proveito de todos. O líder estabelece uma causa comum, um sonho coletivo. Na presença de um verdadeiro líder, todos, até mesmo os mais geniais, conseguirão chegar onde não chegariam sozinhos. O papel do líder nas dificuldades é conduzir as pessoas a utilizarem todas as suas forças, todo o seu entusiasmo, garra e determinação para obter o resultado máximo. Seja você este líder. Está na hora de rever conceitos para crescer. Tome essa atitude. Rever conceitos para crescer, com Carlos Riosdorf. O verdadeiro papel do líder nas dificuldades é mostrar as oportunidades e fornecer o exemplo para aproveitá-las. O verdadeiro líder é aquele que traça a meta e Ele é bem curto esse vídeo, eu vou passar duas vezes para a gente comentar um pouquinho. Ele alimenta o espírito de vitória da equipe, utilizando a pedagogia do exemplo e investindo nos pontos fortes da sua equipe. Ele faz com que cada um dê o melhor de si em proveito de todos. O líder estabelece uma causa comum, um sonho coletivo. Na presença de um verdadeiro líder, todos, até mesmo os mais geniais, conseguirão chegar onde não chegariam sozinhos. O papel do líder nas dificuldades é conduzir as pessoas a utilizarem todas as suas forças, todo o seu entusiasmo, garra e determinação para obter o resultado máximo. Seja você este líder. Está na hora de rever conceitos para crescer. Tome essa atitude. Então, pessoal, deu para a gente ver rapidamente esse vídeo em torno de 1 minuto e 5 segundos aproximadamente, do Carlos Riosdorf, que ele fala do verdadeiro papel do líder, né? Então, como nós trabalhamos ontem na questão do brainstorm, né? Que é aquelas reuniões para convencer as pessoas a participar, né? Das propostas de soluções dos problemas, né? Através do brainstorm, e motivar as pessoas a se sentir como peça importante nesse processo. Então, o líder ele tem que estar fazendo essa chamada, né? Esse engajamento, essa motivação, no sentido de que as pessoas passem a participar, porque, na verdade, depois que vocês começarem a implementar, é evidente que já implementa isso na fábrica, né? Mas com a multiplicação desses conceitos dentro da manufatura, né? Dentro do processo produtivo, vai ser importante liderar, né? Liderar no sentido de fazer com que as pessoas acreditem naquilo que a gente está vendendo, né? Será que realmente esse treinamento ele vai causar algum diferencial, algum impacto, né? No meu trabalho, no meu dia a dia, né? O que isso vai influenciar de melhorias? O que efetivamente, porque
toda vez que a gente implementa algo diferente, pessoal, a gente tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Então, aí é preciso usar o poder da persuasão, o poder do convencimento, explicar como funciona, né? E a gente já viu, por exemplo, que no fluxograma do processo, onde cada etapa ali tem algumas atividades específicas, né? E depois a gente viu que... Só dar uma olhadinha aqui se eu estou gravando. Ah, está gravando. E dentro daquelas atividades, a gente viu lá que tem o operador envolvido, tem a instrução, tem o material, tem a atividade que é feita ali, e se aquela pessoa foi devidamente treinada, né? Depois vimos que o diagrama de Chicago, naquele vídeo também muito bem elaborado, onde identificou-se lá as falhas, algumas deficiências, falha de treinamento, problema de fornecedores, né? Problema de corte de ferramenta, mudança, enfim. Para que isso chegue na análise, né, a gente precisa de quê? Pela ordem da sequência aqui, a folha de verificação é a terceira ferramenta, mas para a gente utilizar o diagrama de Chicago, a gente tem que ter uma folha de verificação, né? O que é a folha de verificação? Estamos vendo um exemplo aqui, né? Ele é um formulário simples, aparentemente, mas que ele vai ter bastante informação para se trabalhar. Por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui da folha de verificação, a gente tem o turno 1, tem a máquina X e máquina Y, né? No turno 2, tem as duas máquinas, né? Operadores diferentes, e aqui na segunda-feira teve 3 defeitos, né? E o operador A, o operador B teve 2, na terça teve 1, na quarta o operador A não marcou mais defeito, enquanto o operador B teve defeito a semana inteira, né? No primeiro, isso na máquina X. Na máquina Y, o operador A só teve defeito na quarta-feira, marcou defeito a máquina aí, algum defeito de processo, 3 defeitos. E no segundo turno, o operador aqui, C, não teve nenhum defeito durante a semana na máquina X, e o D teve 2 defeitos. Já o operador, na máquina Y, o operador C teve 5 defeitos no total e o D 1. Então, a gente já começa a ter assim, uma visão de que há uma diferença aí. As máquinas são as mesmas e a gente começa já a ter um caminho a seguir, né? Se a gente passar a estratificar esses dados, a gente vai chegar a uma conclusão, por exemplo, que no caso aí da máquina Y, o operador A, ele causou 3 defeitos, ou o processo gerou 3 defeitos, e o B não gerou nenhum defeito, né? Então, a gente pode começar a fazer um plano de ação para trabalhar no operador A. No caso da máquina X, o operador B, ele gerou ali 2, 4, 5, 6, 7, e o operador A, 4 defeitos. Então, a gente identifica ali que na máquina X, o operador B ou precisa de treinamento, ou a máquina desregula e gera mais defeito nesse processo, né? E no segundo turno, o operador D teve 2 defeitos na máquina X e o operador C não apresentou nenhum defeito no processo, né? Esse defeito aí, como a gente podia colocar mais uma coluna aí, tipo, aqui, o que é máquina, o que é produção, o que é manuseio, tipo, a folha de verificação vai permitir fazer isso. Então, a folha de verificação é um instrumento de coleta de dados, né, que vai permitir que você monitore um posto, uma saída, uma máquina, para que tenha uma informação para se comparar e, a partir daí, fazer um trabalho mais apurado, né, aplicar outra ferramenta. Por que o operador C não tem nenhum defeito e o D tem 2? Por que o operador B da máquina X primeiro turno teve defeito todos os dias da semana e o operador A só pontuou defeito segunda e terça, né? Então tem vários porquê que pode ser tratado aí. Continuando.
A folha de verificação é um formulário simples, mas é planejado para coletar e apresentar dados de um determinado processo que se pretende monitorar. A ideia é que seja um modelo de fácil preenchimento, contendo... Só me atentar aqui se a minha câmera está ligada. Tá. A ideia é que seja um modelo de fácil preenchimento, contendo vários itens a serem verificados rapidamente. Pode ser para checar processos de produção, para verificar e contar itens defeituosos, ou mesmo para identificar as causas e a localização desses problemas. É a maneira mais estruturada e simplificada de coletar informações específicas, possibilitando uma análise posterior mais clara. Você desconfia de determinado defeito em uma linha de produção? Então, como a folha de verificação, pode entender exatamente se há defeito, onde está e quantas vezes ocorre. Geralmente, a folha de verificação é a primeira ferramenta que possibilita essa observação. Ela questiona o processo e, por meio de uma amostra definida pela empresa, revela se há variações nesses processos, né? Então, a gente vê que a folha de verificação ela é colocada para a gente confirmar se realmente está dando defeito, qual é o horário que dá mais defeito, qual é o turno que dá mais defeito, qual é o operador que está tendo dificuldade, se o defeito é causado pela máquina ou pelo manuseio do operador, enfim. Ela é uma primeira coleta, né, para que a gente tenha uma base do que a gente vai trabalhar para resolver os problemas, né? Além disso, a folha de verificação permite o planejamento quando você enxerga claramente os problemas. Assim também possibilita a padronização de processos, incentivando ações para garantir essa prática. Quando a gente viu ali que o operador, um determinado operador da máquina, ele não tem defeito durante a semana inteira, e o outro operador, na mesma máquina, apresenta defeito, é porque não está padronizado o processo. A gente já viu que uma das missões, dos objetivos, né, do sistema de qualidade lá, dentre os quais se destaca lá os princípios da foco no cliente, liderança, engajamento, padronização, tomada de decisão baseada em evidência e fatos, né? Gestão de relacionamento, processo de melhoria contínua. A padronização de processo, ela é uma das necessidades de melhoria, porque você só vai melhorar o processo quando você padroniza. Se você tem duas linhas que produzem o mesmo produto, não tem por que sair resultados diferentes. Se está tendo resultado diferente é porque alguma variável está aí desconectada. Quando você, por exemplo, produz mais numa linha A e a linha B do mesmo produto, pode até ser justificado do tipo, se eu tenho um grupo de operadores que eles são mais unidos, trabalham mais em harmonia, conhecem mais, foram mais bem treinados, com certeza eles vão ter uma produtividade maior, né? E aí você não tem um problema, você tem uma solução, você vai fazer o benchmark e começar a copiar o que essa linha A faz, se, por exemplo, for a linha B que não dá resultado. Agora, se você tem uma quantidade de defeito numa linha e que na outra não apresenta a mesma quantidade ou o tipo de defeito, você tem que fazer uma análise, né? E aí você tem que colocar uma folha de verificação, criar um ponto de atenção em algum lugar, colocar lá com o operador, anotar toda vez, por exemplo, que ele chega lá, vai conectar um cabo, e aquele cabo não encaixa, então ele vai marcando lá, 7 às 8, aconteceu 3 casos, de 8 às 9 não deu, mas de 9 às 10 deu 20 casos, né?
e aí não deu mais. Aí no outro dia deu 30 casas. Então, o que foi que mudou? Será que veio um fornecimento diferente? Será que erraram lá no processo de clipagem, né, de encaixe nos terminais? A folha de verificação ela vai permitir essa tomada de informação para que a gente possa fazer a rastreabilidade do que está ocorrendo, ou no processo anterior ou no processo posterior. O exemplo de folha de verificação. As folhas de verificação, elas podem ser usadas para verificar a distribuição do processo de produção, como coletando dados de amostra de produção, verificando especificações e variações de produto. Eu posso ter uma folha de verificação, se de repente eu estou fazendo uma amostragem lá dimensional, vou lá, pego o paquímetro, aí eu tiro a medida e marco lá na minha folha de verificação. Né? Então, digamos que seja 10 mais ou menos 0,2, né? E aí eu vou lá, 10, se for 9,8 ou 10,2, está dentro do meu range, né? A gente vai ver no Pareto que aí a gente vai anotar isso e você vai ver lá a frequência, a curva de frequência das amostras do processo. Mas nesse caso aqui, nós estamos verificando especificações e variações do produto. Aí na folha ela serve para coletar esse tipo de dado. O segundo exemplo aí, ou a segunda finalidade da folha de verificação é verificar a frequência de situações. Determina quantas vezes cada defeito ou situação prejudicial à produção pode estar ocorrendo. Porque quando você coloca lá, nós vimos o exemplo lá, o operador A, segunda-feira 3, quarta 4, quinta 5, sexta 6, né? De repente você está tendo uma tendência de aumento de defeito. Né? Quando você tem lá, na segunda começa com defeito, na terça diminui, a quarta diminui, você tem uma tendência de diminuição de defeito. Normalmente os estudos de ergonomia, de engenharia industrial e de comportamental, a gente sabe que na primeira hora da produção, quando as pessoas estão chegando na fábrica, muitas vezes, né, mal dormido, porque, pessoal, existe toda uma série de fatores que influenciam na pessoa, né? Então, de repente, no primeiro horário... Oi, pode falar. O Claudemir está pedindo para o senhor aceitar ele aí, que ele acabou de chegar. Tá ok. Pode pedir para ele colocar. Tá ok. Estou no aguardo aí do... Quando ele tocar aí, vocês podem falar aí que eu volto lá. Então, verifica a frequência das ocorrências, né? Localiza defeito, a folha de verificação, por quê? Mais do que o número de defeito, ela mostra exatamente onde está o problema. Se você estipular o preenchimento por mancha, sujeira, risco, por exemplo, no final da verificação, saberá qual deles está sendo o defeito que mais ocorre. Também pode saber o local exato em uma peça onde o defeito ocorre, caso seja esse o objetivo. Naquele caso lá que nós vimos, o operador A e B da máquina X, o operador A e B da máquina Y, a gente poderia ter colocado mais uma coluna, né? Do tipo, o problema é causado pelo manuseio ou pela máquina, porque às vezes a máquina pode estar injetando lá, né? Já sai com defeito, e aí a resolução desse problema de máquina vai ser uma outra tratativa.
vai ter que mudar a pressão, mexer na variável de temperatura, ajuste de contramolde, resfriamento, né? E se for um processo de manuseio, né, às vezes tem que tirar a rebarba aí com uma lâmina, né? Ou então colocar numa espécie de uma mini prensa e corta aquela rebarba, ou fazer um furo, usar a furadeira de bancada, né? Enfim, então cada problema aí ele tem que estar relacionado a uma possível causa, né? Aí você vai chegar a ver na folha de verificação final do turno, olha, nós produzimos 150 tampa acrílica e tivemos 5 defeitos, né? Vai dar mais ou menos 3%, né? Mas aí, se for todos os dias 5 tampas, no final da semana, vai ser 35 tampas. Com 15 dias, 70, com mês, 140 tampas. Dependendo do valor, né, e do peso disso, aí você vai estar perdendo matéria-prima, você vai estar perdendo mão de obra, horas processadas, enfim, né? Então, você vê que uma coisa puxa a outra, né? A ideia é o quê? A folha de verificação ser colocada para localizar em que ponto está ocorrendo o defeito. De repente, ela está saindo com uma mancha no ponto central, que tem um impacto maior para a questão de rejeição. Mas, de repente, ela está saindo uma mancha no canto lá inferior, que não deixa de ser um problema e precisa ser resolvido, mas que ela pode ser aceita por uma questão aí de inspeção cosmética, né? Mas a ideia é que saia todas de forma correta, né? A gente sabe que, evidentemente, peças mecânicas ou cortes, ou por isso que tem um range, né? Você tem uma especificação, ou valor a mais ou valor a menos, justamente para que tiver dentro daquele range, o teu processo está sob controle. Se de repente ele foge de sair, realmente o processo passa a produzir defeito. É por isso que a gente vai ver lá na última aula, que é a questão do controle estatístico, o famoso CEP, quando se implementa as cartas de controle, né? A quarta finalidade, classificar defeito. Definir se os defeitos acontecem mais de dia, de noite, ou em qualquer outra categoria, como uma máquina, a unidade, o operador, etc. Isso ajuda a ter uma visão geral de situações prejudiciais. Às vezes você tem uma máquina, você tem várias máquinas iguais, que fazem a mesma função, mas uma determinada máquina causa um problema que a outra não causa, né? E aí você tem que começar a estudar. Então, a folha de verificação, você consegue ver se eu tenho o mesmo produto, utilizando a máquina A e B, e na máquina A ela me dá um nível de defeito, na máquina B me dá um outro, eu preciso fazer um estudo dessa máquina, né? O que realmente está acontecendo? Ou é ajuste, né? Ou é alimentação, ou o ar comprimido está mais fraco numa pressão, né? Está mais forte em uma ou mais fraca na outra, enfim. Tem várias variáveis, né? O operador, nós vimos aí, também pode ser o quê? Falta de treinamento. Tem um operador que ele já é mais safo, né? Já trabalhou em outras unidades, ele já tem mais uma cancha, ele aprende com facilidade, né? Mas é interessante a gente estratificar, né? Colocar a folha e entender de uma forma mais aprofundada onde os defeitos acontecem, né? Por que dá mais de dia do que de noite? Ou por que dá mais à noite do que de dia, né? Como nós falamos desde o início, a produção do terceiro turno, isso é uma coisa que já ficou estigmatizada, né? As pessoas vão para o terceiro turno, tem gente que gosta do terceiro turno, né? Primeiro porque ganha mais, tem o adicional noturno, né? E aí tem pessoas que gostam, porque tem menos chefe, né? E as pessoas, em teoria, trabalham mais tranquilo, né? Por outro lado, também tem algumas desvantagens, porque o suporte é menor, você tem que tomar a decisão, porque muitas vezes você não tem como consultar um gerente, um diretor, né? E você tem que tomar a decisão.
o chefe do turno, o líder do turno, ele passa a representar a empresa como um todo. Então, naquele momento ali, você está fazendo o papel de dono da empresa, né? Tem até os programas aí, eu não sei se você não conhece aí fisicamente a empresa, mas geralmente tem aqueles programas dono de área, né? Então, você coloca lá um colaborador, um responsável por uma área, e ele tem como responsabilidade manter aquela área arrumada, identificada, tudo conforme manda o figurino. Mesmo que não seja ele que arrume, mas ele tem que coordenar, ele tem que ir em busca de quem usa ali aquele setor para que se mantenha tudo organizado, porque ele é o responsável pelo aquele processo lá, pelo aquele lugar, pelaquela área da empresa, né? Como utilizar a folha de verificação? As folhas de verificação costumam ser utilizadas para registrar informações sobre o desempenho de determinado processo, né? Então, nós já vimos, até porque já falamos anteriormente, se eu anoto lá o defeito, se eu anoto a hora que dá o defeito, o local, né, da peça, o lugar ali, a máquina, o turno, a hora, eu tenho a informação do desempenho do processo, né? Como eu falei para você, antigamente, na área de qualidade, você tinha o inspetor ficava no final da linha e ele inspecionava, ele tinha uma folha de verificação, e ele botava lá pintura raiada, 20, sem pintura, 10, batido, 8, furado, 5, sem hot stamp, 2. Aí, no final daquilo ali, você pegava lá o maior defeito, que a gente vai estudar no diagrama de Pareto, né? Se você resolve 20% das causas, você elimina 80% dos problemas. Então, o batido, não me lembro agora como eu coloquei, mas digamos que o batido, ou a falha de pintura era 20 e uma outra era 5. Então, eu tenho que focar meus esforços no 20, porque se eu reduzo o 20 para 10, se eu for fazer a somatória, já estou reduzindo aí quase 50% dos problemas. Então, a folha de verificação, ela tem como mostrar para a gente o desempenho de um determinado processo. Mas, né, quer dizer, é um formulário simples em termos, mas que tem uma importância muito grande no processo. Para utilizar a folha de verificação, você precisa definir 5 coisas principais, né? Primeiro, o que exatamente você quer observar, ou seja, qual é o objetivo principal dessa coleta de dados, né? O que eu estou me propondo a buscar? Eu vou implementar uma folha de verificação no processo, lá na saída, então lá no teste, ela está caindo muito produto no teste elétrico, né? Mas, olha, tem esse monte aqui de defeito. Tudo caiu no teste elétrico, só que eu preciso ter informação mais apurada, né? Então, quais são os exemplos aqui que o autor dá? Quantos defeitos, onde eles estão, se a informação foi concluída como deveria, né? Então, defeito elétrico, deu 20 defeito elétrico. Só que se eu botar defeito elétrico, na hora que eu mando lá para o técnico corrigir, eu tenho que escrever, né? Defeito elétrico. Tem vários defeitos elétricos. Não liga, mau contato, não funciona, enfim, tem vários pormenores que precisa ser descrito de forma correta, até para que eu tenha indicadores. De repente, se o equipamento não liga, a causa é uma. Se está com mau contato, a causa é uma outra, é processo. Alguém não soldou corretamente, solda fria, né? Ou na hora não está conectado no terminal. De repente, tem a máquina que coloca esses terminais, a quempagem, né? Você vai colocando lá, a máquina vai batendo e vai... Então, às vezes sai do ajuste ali e a gente não percebe, é muito rápido, porque o processo de produção, pessoal, é dinâmico, né?
Então, tem uma velocidade, né, que é devidamente estudado, lógico, é evidente, ninguém vai pegar uma esteira, uma máquina e colocar lá 10 mil por hora e matar o operador. Isso não existe, né? Tudo ele é cientificamente estudado, né? Existem estudos, existem normas, né? Porque a indústria, de modo geral, ela tem essa questão da sistematização. Ela tem a responsabilidade de produzir um produto que atenda às especificações do cliente, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter o respeito com o colaborador. Ela não pode pegar o colaborador e explorar o colaborador ou colocar o colaborador num processo em que não esteja um estudo de ergonomia, né, que não tenha as condições adequadas para ele trabalhar, né? Nós estudamos aqui. A engenharia define a especificação, a produção tem que cumprir as especificações e o controle de qualidade monitora se está dentro da especificação. O que não estiver dentro é não conformidade. E se não está conforme, é não conforme. E se é não conforme, precisa resolver. Aí se utiliza as ferramentas, das quais nós já vimos, a diagrama, a folha e o fluxograma. Evidentemente, muitas vezes, quando começa a ocorrer um defeito, você precisa fazer um fluxograma, porque mesmo que seja uma única atividade ali, que começa ali, injeta ali o cabo de força, e aí daqui bota aqui a climpagem, daqui faz o corte e solda o cadinho, a ponta do bico de solda, mas o defeito lá no posto A, B, C, D e E, lá no posto F, está ocasionando defeito. Aí precisa, de repente, o fluxo está lá desenhadinho, mas precisa fazer um fluxo mais detalhado. Porque aí, quando você desenha ou quando você descreve as atividades, você pode, naquele momento, identificar uma possível causa que está gerando esse defeito. E, a partir daí, tomar uma ação, né? Mas a folha de verificação é que vai permitir te dar um diagnóstico. O que é o diagnóstico? É o retrato daquele momento. Você vai no médico, você conversa com o médico e tal, o médico te dá um diagnóstico. O médico ele não adivinha nada. Esse cara acha que ele está doente, esse aqui está com isso, esse está com aquilo. Não. Você conversa com o médico, baseado no conhecimento dele, ele vai dizer, olha, isso são sintomas disso, ou são sintomas daquilo. A mesma coisa foi de verificação. Você vai anotar lá os tipos de defeito, e aí, baseado nessas informações, nesse registro, a gente pode identificar qual a área ou qual a operação anterior que pode estar contribuindo para esse defeito. Depois, o período que você deseja coletar os dados. Se vai ser diariamente, semanalmente ou mensalmente. Além das variáveis, com manhã, tarde ou noite. Aí, no caso, é primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, né? Então, a folha de verificação, ela tem que ter uma rotina, tem que ter um procedimento, né? Se você coloca uma folha de verificação no processo, você tem que alterar o procedimento e tem que depois colocar na instrução que o operador, o colaborador deverá preencher a folha de verificação conforme anexo tal, e será recolhida no final do turno. Algumas empresas têm o pessoal do CQ que controla isso, que antes era apontador, né? Tem alguns lugares que ainda tem um apontador do CEP, né? Que vai lá e retira aquilo ali e leva para fazer o trabalho lá de estatística, né? É importante porque nas reuniões diárias, né, alguns de vocês participam com certeza, as fábricas elas são interessantes, são um lugar que você aprende muito, porque normalmente pela manhã você tem reuniões onde você vai fazer análise de todos os problemas que ocorreram no dia anterior, né? E aí você vai começar a verificar lá problemas de manutenção, problemas de operação, problemas de materiais, problemas de equipamento, né? Qual foi a ação, se aquilo ali já está constante. Às vezes tem problemas que vai se acumulando, algumas vezes o problema vai ter que conviver, porque de repente a máquina aí vai ser comprada e vai demorar um tempo para chegar, etc. E aí você tem que fazer ali
um retrabalho, por exemplo, ou um trabalho mais apurado, ou reduzir o tempo de operação, né, para que se corrija aquele defeito que é causado naquele lugar, né? E aí, por exemplo, se identifica que o turno, nós sempre comentamos isso aqui várias vezes, mas isso é uma coisa que acontece mesmo em tudo quanto é lugar, né? Identificar o turno e verificar se há alguma deficiência de pessoas nesse turno, no sentido de reforçar lá a equipe para que a ideia é que todos os turnos se mantenha no atingimento de meta. Não adianta você ter um turno fazendo 110% e o outro ter 80%. Não, mas somando os três, 110 com 80 mais 90, a gente tira a média e dá 100%. Né? Mas isso não é dessa forma que se trabalha. Né? Então, você vai estar lá um gerando defeito e o outro cobrindo os problemas, e aí vai causando aquele problema que nós comentamos ontem, aquela ciumeira, aqueles desatinos, aquelas desuniões dentro da empresa. Né? Isso não é bom para ninguém. Terceiro, o modelo desse formulário, se será composto de números, marcadores, como um X, por exemplo. Aí você pode marcar lá com aquele quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, corta no meio, faz 5, outras pessoas cortam, estilo L. Eu vou ver se na segunda-feira eu vou colocar um quadro aí dentro da apresentação para que a gente possa escrever. A ideia é que na segunda e na terça a gente termina as ferramentas, e quarta e quinta a gente começa a fazer uma aqui mesmo, né? De fazer aqui, usar o PowerPoint, para que a gente possa estar fazendo, né, um fluxo, fazendo um escala, criando uma folha de verificação, porque quando a gente está em sala de aula, pessoal, você vai lá, abre o quadro, você desenha o quadro, etc. e tal, e no virtual ele é um pouco mais complexo, né? Porque eu uso a câmera do notebook. Se eu for gravar a aula, a ideia, né? E espero que tenha outros treinamentos, e a gente vai melhorando nesse sentido, você fazer uma gravação no estúdio, não no estúdio cinematográfico, mas numa sala onde se tenha uma câmera deslocada que se conecte ao notebook, e ali a gente possa estar fazendo no quadro. Né? Então, vai estar lá uma distância maior, mas a gente vai ver se consegue fazer isso aí daqui para o final do treinamento, para justamente a gente praticar, né? Porque uma das finalidades do treinamento é você ouvir e ver a parte teórica e fazer a prática, porque é a prática que faz com que a gente aprenda. Se você começa a anotar, ter o hábito de anotar, de ter agenda, esse tipo de coisa, você começa a internalizar aquele conhecimento. Depois, a pessoa responsável pela coleta de dados, se ela está ciente do objetivo da verificação, né? Então, não adianta a gente colocar lá uma folha de verificação se a gente não explica o motivo. Então, tem um operador lá que fica no final da linha, ou no meio da linha, né? Ou na entrada do recebimento lá do material, e aí a gente tem que explicar para o operador, olha, a finalidade dessa folha é para a gente verificar horariamente quantos tipos de defeito está acontecendo, que você anote aqui, né? E esse formulário, ele tem que ser dado lá, colocado numa prancheta, bonitinho. Pode botar um papel na mão do cara, que o cara fica anotando. E, pessoal, olha, é incrível, mas tem fábrica que o cara dá um papel qualquer e o cara fica anotando de tarde, lá quando termina o turno, o cara leva o papel lá para ti e joga lá para o supervisor, está aqui, ó. Né? Quando não, o cara anota nos papéis. Eu estava abrindo uma fábrica e o cara anotava os pedidos em guardanapo mesmo. Guardanapo de papel, esse que a gente pega sanduíche e tal. Aí, quantos pedidos? Aí o cara dava aquele guardanapo. É uma coisa assim meio, né? E é incrível, mas ainda tem empresas de grande porte que agem assim. Como eu falei para vocês, tinha empresa que o líder comprava um alicate de pressão para fazer uma determinada operação, numa empresa de grande porte, padrão mundial, que tem um faturamento enorme, né? E aí a questão de gestão, né, pessoal? Eu escrevi um livro, ainda vou mostrar para vocês, que fala o seguinte, o título do livro é o seguinte, o processo de recrutamento e
processo de recrutamento e seleção e seus impactos na produtividade das empresas do Polo Industrial de Manaus, né? Eu escrevi esse livro, né? A pessoa estuda muito, mas não fica rico, porque tudo é uma opção e também, muitas vezes, você não tem coragem de fazer certas coisas, né? Não coisas ilegais, mas, como eu falei, você tem amigos meus que foram para os Estados Unidos e o cara passou lá mais ou menos 1 ano, 2 anos, fazendo subemprego até conseguir um visto. Mas aí, aquilo que eu falo, se você planeja 2021, né? Desculpa, 2022, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma pós. E aí, se você se planeja, a possibilidade de sucesso é muito maior de dar certo do que de não dar, né? E aí, se porventura não der, você faz lá o diagrama de Chicago e vai entender por que você não deu. Porque as ferramentas da qualidade ela pode ser, inclusive, utilizada na vida da gente. Essas coisas que a gente aprende em fábrica, essas filosofias, essas teorias, elas comprovam na prática, né? A teoria, ela prova a prática, e a prática comprova a teoria. Porque muitas das teorias surgiram da prática. E as teorias, quando se pratica, sei lá, bem elaborada, você realmente vai concordar. Vocês estão ouvindo da folha de verificação, e muitos já fazem isso, e você há de convir que realmente uma folha de verificação bem elaborada, e se ela for preenchida de forma correta, com certeza ela vai retratar aquilo que de fato está acontecendo, né? Porque qual é a ideia, pessoal? A ideia sempre é fazer com que o processo flua da melhor forma possível, que todos saiam felizes e satisfeitos de casa para trabalhar e voltem da mesma forma. E a empresa cresça, se consolide, se estabeleça, ganhe dinheiro, se torne competitiva, participativa, conquiste novos clientes, aumente a PLR e você vai ficar empregado por muito e muito tempo. Não adianta dizer, eu estou no distrito e aí eu quero ser funcionário público, porque o distrito a gente sai de qualquer lugar, né? Então, só que se você for bom, tem gente que está 20 anos na ronda, já passou por várias crises e não sai, concorda? Então, se você é uma pessoa que se dedica, que trabalha direitinho, e se porventura a pessoa sair, com certeza que vai perder a empresa, porque você vai para uma outra empresa, e se você for um profissional dedicado, preparado, habilitado, competente, né, e que tenha vontade de crescer, você com certeza vai crescer em outro lugar. Continuando. Ainda dentro dos princípios, a quantidade de dados ideal para coletar, né, que é o tamanho da amostra. Então, de repente, eu quero fazer uma folha de verificação para me ter um retrato de um determinado processo, de um determinado lote. Então, olha, nós mudamos aí um componente, era o X, vai usar o X2. Então, vamos produzir 1.000 peças, 1.000 produtos, então vou colocar uma folha de verificação, né, específico desse lote de 1.000, para mim ter um retrato, se houve alguma mudança, né, em relação aos produtos anteriores. Então, você começa a fazer um comparativo, né, desse processo. Agora vamos ver um segundo vídeo sobre como aumentar a produtividade e a gente volta aqui para continuar aí da folha de verificação. Porque tudo isso aqui, pessoal, ele engloba a questão de que produtividade e liderança. A gente tem que entender que todo e qualquer processo, toda e qualquer ferramenta ou instrumento de verificação que vai ser implantado na empresa, ela precisa ser bem vendida, né? Precisa ser bem explicado, precisa ser bem entendido, né? A gente viu que um dos pré-requisitos que foi colocado lá é que se explique o porquê que vai se colocar a folha de verificação, né? Por que a partir de hoje, olha, eu trabalhava numa empresa e aí, inclusive, porque as mudanças elas causam reações. Então, eu era supervisor de uma empresa de TV e tinha um processo de embalagem que era uma ventosa, pegava a televisão, aí você apertava o botão,
aquela ventosa subia, aí você abria a caixa, colocava, acionava no pé e baixava, fechava, passava a fita e ia embora. Um belo dia, a engenharia, no final de semana, mudou o processo, colocou sem ser uma ventosa, uma coisa meio que manual, que o operador tinha que puxar e aí pegar apertar botões, etc e tal, e aí saía a televisão balançando, etc e tal, e eu, como supervisor de produção, fui contra, e não precisa nem o operador reclamar, porque eu senti, porque você que está na produção, pessoal, você como líder, como o Carlos Rindolph falou, o papel é que você vai brigar, você tem que questionar no sentido de se essa mudança é benéfica para a empresa como um todo. Ela não pode atender, e de repente tem algumas mudanças que, de fato, elas não têm, elas sequer passam longe dessa questão, né? Se vai aumentar a produtividade, ou se vai ser colocada uma tarefa a mais, por isso que tem a questão de balanceamento de linha, tudo isso aí influencia na geração de defeitos ou de produtos conforme, né? Então, toda mudança precisa de acompanhamento, por isso que há uma necessidade de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, de reuniões produtivas, de brainstorm, no sentido de que as decisões sejam tomadas em grupo. É evidente que cada departamento tem uma responsabilidade, né? Mas é importante que essas mudanças elas sejam debatidas, né? Ouvidas as partes, porque muitas vezes as mudanças elas podem contribuir para criar dificuldade no processo, e se depois isso volta ao que era antes, aí fica um negócio meio constrangedor, né? Então vamos continuar, depois eu vou pegar aqui umas definições dos setores de suporte, que vocês já sabem, mas é bom a gente estar sempre relembrando aquilo que eu sempre falo. Eu passei o dia todo hoje, eu dei um treinamento numa outra empresa, e depois eu fui buscar formas de editar vídeo, né? Então, eu estava com um outro professor, o Wilson, e a gente ficou praticamente desde 1h da tarde, almoçamos e ficamos de 1h até quase 6h, buscando um aplicativo que fizesse a edição de vídeo. E, às vezes, o que acontece? O profissional hoje, ele tem que buscar conhecimento. A gente nunca sabe tudo, né? Então, se você tem uma folga, tem que ler, tem que estudar, tem que buscar, porque assim como as empresas brigam entre elas, no sentido positivo de buscar mercados, assim tem muitos profissionais que estão querendo, muitas vezes, a nossa vaga, porque o que acontece? Antes, Manaus hoje é o 6º PIB do Brasil, tem um polo industrial que fatura aí 90 bilhões, e aqui, por exemplo, pega na Motorhonda, tem muitos engenheiros, 80% é engenheiro da Paraíba, né? Que se for olhar pelo lado, mas eles tomaram a vaga do amazonense, mas se o amazonense não estudou, né? Então, o que acontece? Ou vice-versa, né? O que acontece? A qualificação hoje ela está para e passo com a busca pelo emprego, porque quanto mais qualificação você tem, mais a possibilidade de você conseguir uma melhor, ela aumenta a empregabilidade e permite que você consiga uma posição melhor, evidentemente, né? Então, aí o autor coloca, a partir de então, quando você criar uma tabela de fácil preenchimento, que será a folha de verificação, para utilizá-la, basta anotar. Então, se você quer uma folha que facilita o preenchimento do operador, você pode já botar até o defeito, mancha, risco, batido, sem isso, faltando parafuso, danificado, etc. Aí o cara vai só marcando, né? Senão você permite que ele escreva, porque no primeiro momento, se você é um processo novo, você vai ter que escrever, né? Se já é um processo que, depois de 10, 15 dias, você já tem um retrato ali, um diagnóstico de como aquele processo se comporta, você pode já fazer uma folha aí com
com os possíveis defeitos que vai dando, né? E aí você monitora e o cara só marca lá um xizinho ou um risquinho, né? De forma a facilitar o preenchimento. Deixa eu ver aqui se eu... Acho que eu tirei, né? Desculpa aí. Vamos lá, professor. Então, vamos aqui continuando aqui. Que nós estávamos comentando aqui, dessa folha de verificação, nós temos aqui, ó, tipo de defeito, arranhão, trinca, revestimento inadequado, mancha, acabamento inadequado, outros, né? Esse outros é um defeito ainda que ele não se enquadra, não é nem arranhão, nem trincado, nem revestimento, nem mancha e nem acabamento, é outro. De repente lá está quebrado, né? Ou veio sem ter errado, né? Mas é bom ter outros entre parênteses colocar isso aí, porque são defeitos que que raramente acontece, né? Aí, nessa folha de verificação aqui, a gente observa, pessoal, que o maior defeito aqui em primeiro lugar, o revestimento inadequado, com 16 casos, né? O segundo maior defeito aqui é arranhão, com 11, desculpa, né? E aqui não é 16, 4, 8, 12, 14. É isso? 4, 8, 12, 13, 14. E ali é 8, 9, 10, 11. Exatamente. Inadequado, 14. O arranhão, 11. Depois a trinca, com 6. Acabamento inadequado, com 4. E aquilo que a gente vai ver no Pareto, né? Se você vai fazer um Pareto disso aí, o que a gente vai chegar à conclusão? Que se você resolver o problema do revestimento inadequado e mais o arranhão, se a gente somar aqui, ó, aqui em cima, 11, vou pegar aqui uma calculadora. Vocês podem até somar junto aí. O arranhão é 11, mais a trinca, 6, mais o revestimento inadequado, 4, 8, 12, 14, mais a mancha, 3, mais o acabamento inadequado, 5, dá 39, e outros 40, mais um 40. Então, o 40 defeito, ele representa 100% dos casos do defeito. Não é 100% de defeito. Somado esse 100% dos defeitos, né, da produção, o que a gente vai representar aqui? Se eu pegar o revestimento inadequado, que é 4, 8, 12, 14, e dividir 14 dividido por 40, 35% dos defeitos é só de revestimento. Aí, se eu somar o arranhão de 14, do revestimento inadequado, mais 11 do arranhão, são 25 casos, dividido por 40, 14, 25 dividido por 40. Ele representa 62% dos meus problemas. Se eu trabalhar nessas duas causas principais, eu vou reduzir aí 70% de defeito. Se eu resolver o problema, fazer um plano de ação para resolver o revestimento inadequado e o arranhão, eu vou ficar aí com um nível de defeito de uma forma tranquila e depois eu vou trabalhar a trinca e o acabamento inadequado, né? E se eu faço o plano de ação e isso é resolvido de forma correta, isso não retorna mais, né? Então, eu consigo ter o processo redondo. As vantagens e a desvantagem. Então, antes de entrar nas vantagens e desvantagens, vamos ver mais um vídeo aqui de como aumentar a produtividade. Está todo mundo ouvindo direitinho aí, pessoal?
Podem responder aí, hein? Sim, professor. Só tirar a minha câmera para aparecer melhor o vídeo. Para melhorar a produtividade no trabalho, você precisa ficar atento ao tempo que você passa na internet, telefone e reuniões improdutivas, principalmente. A internet é uma grande fonte de distração. Redes sociais hoje, principalmente, são grandes fontes de distração. Quando você vê, já passaram-se 1 hora, 2 horas, que você fica navegando nesses sites de redes sociais. Fontes de distração também são telefones, horas de telefones e, principalmente, também reuniões improdutivas. Reuniões hoje são um grande matador de tempos. Então, a dica é: reuniões têm hora para começar e hora para terminar, de preferência. E se as reuniões estão se dispersando, pessoas se dispersando, a ideia é sempre ter alguém para lembrar a pauta da reunião. Que a reunião teve 1 hora para começar e se na hora de terminar ela não foi totalmente a pauta esgotada, a reunião tem que passar para um outro dia, tem que passar para uma outra semana. O assunto não foi esgotado, mas as pessoas têm coisas a fazer no seu dia a dia. Porque dessa maneira você consegue ser mais produtivo, o seu dia rende mais. E você consegue, com isso, sair mais cedo do trabalho, fazer outras coisas que são importantes além de trabalhar, porque a vida é mais do que isso. Para melhorar a produtividade no trabalho, você precisa ficar atento ao tempo que você passa na internet, telefone e reuniões improdutivas, principalmente. A internet é uma grande fonte de distração. Redes sociais hoje, principalmente, são grandes fontes de distração. Quando você vê, já passaram-se 1 hora, 2 horas, que você fica navegando nesses sites de redes sociais. Fontes de distração também são telefones, horas de telefones e, principalmente, também reuniões improdutivas. Reuniões hoje são um grande matador de tempos. Então, a dica é: reuniões têm hora para começar e hora para terminar, de preferência. E se as reuniões estão se dispersando, pessoas se dispersando, a ideia é sempre ter alguém para lembrar a pauta da reunião. Que a reunião teve 1 hora para começar e se na hora de terminar ela não foi totalmente a pauta esgotada, a reunião tem que passar para um outro dia, tem que passar para uma outra semana. O assunto não foi esgotado, mas as pessoas têm coisas a fazer no seu dia a dia. Porque dessa maneira você consegue ser mais produtivo, o seu dia rende mais. E você consegue, com isso, sair mais cedo do trabalho, fazer outras coisas que são importantes além de trabalhar, porque a vida é mais do que isso. Então, essa dica é bem interessante, né? É a questão de você... Existe as questões de reuniões e acaba se desgastando, de fato. Porque, às vezes, você... Um dos motivos aí que a gente coloca ali, dentro da apresentação lá dos princípios da qualidade, quando se fala em ferramenta, você não pode estar fazendo muita reunião porque desgasta essa ferramenta, a reunião, né? Porque, às vezes, você faz... As pessoas mesmo falam: "Ih, rapaz, toda hora é aquela reunião que não resolve nada, né? Toma tempo das pessoas." E, às vezes, você começa uma reunião e as pessoas começam a sair no meio da reunião, né? Quando não trazem aquilo que é para trazer, as informações necessárias, né? A mesma coisa, treinamento. Então, uma vez você vai fazer um treinamento fora da fábrica e aí as pessoas não participam, né, do treinamento porque, às vezes, acham que é desnecessário, etc. Mas, pessoal, se a gente entender, eu sou bastante crítico nesse sentido, né? E, então, participo de alguns grupos sociais que eu já não... tem coisas que você já fica meio seletivo, do tipo...
Por que o Japão é Japão e o Brasil é o Brasil, pessoal? Por que lá os caras vivem do bom e do melhor? Por que a Europa, por que a Alemanha está na frente? Não o americano, que o americano teve uma decadência muito grande, mas, às vezes, quando a gente fala do tipo assim, às vezes eu tenho pessoas que falam assim, digamos, mas eu fui em São Paulo, já morei em Curitiba. Quem conhece Curitiba? Curitiba é um espetáculo, né? É uma coisa fantástica lá. Você mora lá e você mora num bairro que está lá, que o ônibus vai passar lá 5h15 o ônibus passa lá, né? E aqui a gente vê a dificuldade. Fizeram ali um viaduto no Manoa que não funciona, a gente vai deixando para lá, né? Aí, às vezes, dentro da fábrica, se toma algumas decisões que a gente, às vezes, não gosta ou acredita que não foi coerente, aí você tem que falar, porque você faz parte do processo. Você é do grupo de colaboradores, a empresa fez o processo seletivo, te contratou, acreditou no teu potencial, investiu em você e, digamos assim, você trabalha por uma satisfação pessoal, porque a partir do momento que você trabalha só pelo dinheiro, a vida perde sentido, né? Perde sentido porque a gente vai chegar à conclusão, né, que todo mundo corre atrás de dinheiro, isso é fato. Todos nós queremos ganhar bem. Eu não sei se eu já passei aqui um vídeo que fala o sucesso e o fracasso, né? Que todos nós queremos ser as pessoas que se dão bem. Mas o se dar bem, ele tem algumas questões éticas, né? Então, do tipo, às vezes eu escuto muito isso, o cara estudou tanto, mas o carro dele é um Gol, é um Up. E o fulano dali não estudou, tem uma Ranger, né? Tem uma Amarok. Mas aí ninguém sabe quais os motivos que o cara levou até aquilo, né? Que a gente não pode... A questão da comparação no sentido do profissionalismo. Se você se realiza, a indústria tem um permisso... Eu sempre tive isso, trabalhei na indústria mais de 20 anos. A indústria me proporcionou conhecimento, né? Capacidade, habilidade, viagens, conheci outros países, mas tudo isso foi em função da minha dedicação. Então, eu saí, fiz escola técnica, então quem tinha escola técnica na época era top de linha. É como quem fala inglês fluente hoje, né? Então, e aí você vai conhecendo. Então, você pode estar usando esse tipo de conhecimento para resolver problema independente se a empresa treinou ou não, né? Se não teve o treinamento adequado, você pode ser multiplicador. Você pode... A liderança inspiradora, eu não coloquei aqui, já coloquei? Acho que eu botei não vou botar agora, a liderança inspiradora, realmente eu não coloquei. A gente não pode esperar que alguém chegue com a gente para mandar fazer alguma coisa se eu já estou vendo aquilo ali, né? O que tem a ver isso com folha de verificação? Tudo, porque se eu boto uma folha de verificação lá e eu não dou a devida importância, se eu não recolho no final do dia e o operador chega no outro dia, rapaz, nem levaram essa folha, aqui, né? Aí o cara não vai fazer, porque ele vai fazer o seguinte, não estão dando importância. Só um minutinho que eu vou colocar aqui Aí como é que você vai ter credibilidade para pedir que o cidadão lá preencha adequadamente aquela folha se não se dá importância de recolher no dia a dia, né? Isso acontece em fábricas. Fica lá aquele relatório e aí não faz. Em empresas grandes, não é empresas pequenas, empresas grandes realmente. Empresas que estão aí na ponta. Toda empresa, pessoal, tem lá a ponta do iceberg, né? Tem o defeito lá que não sai, que não se resolve nunca, porque isso aí pode ser absorvido pelo processo. Esse percentual está dentro do objetivo da empresa. Isso aí vai ser absorvido pelo projeto, mas não deixa de ser um gasto. Se algum de vocês conseguir montar um grupo e resolver isso, com certeza esse cidadão vai ser
visto de uma outra forma. Deixa eu ver se eu vejo aqui o Liderança Inspiradora para a gente assistir aqui. Achei aqui. O que fazer quando está faltando uma liderança inspiradora na empresa? Assumir a liderança, inspirar a si mesmo e a todos os demais na empresa. Se você está percebendo que a empresa necessita de uma liderança inspiradora, o que está lhe impedindo de assumir esta função? Se está faltando preparo, prepare-se. Veja o que é necessário e faça acontecer. Identificar o que está obsoleto é sem dúvida o primeiro passo. Já o segundo é fazer alguma coisa para mudar a situação. O simples fato de você perguntar o que fazer demonstra que está no caminho. Muitas pessoas observam a falta de liderança inspiradora nas empresas, mas estão esperando que alguém faça algo a respeito. Esta é uma herança cultural da nossa infância. Esperar que o papai ou a mamãe nos faça feliz, resolvendo as dificuldades por nós. Mas quando nos tornamos adultos, somos convidados a transcender este aspecto e assumirmos a responsabilidade por nos manter vivos e bem, o que significa cuidar também, entre outras coisas, da empresa em que trabalhamos, pois neste agora é o melhor lugar onde podemos estar. Algumas pessoas podem dizer, mas eu não sou o gerente ou o diretor da empresa, como posso liderar? E quem disse que liderança tem alguma coisa a ver com o cargo, título ou posição hierárquica? Qualquer pessoa pode liderar, desde que esteja preparada para agir numa direção que todos percebam ser a mais coerente, aquela que garanta o desenvolvimento sustentável para todos. Você pode inspirar o seu chefe, convidando-o a inspirar a todos. Você pode dizer, chefe, o que podemos fazer de diferente para que nos sintamos inspirados, apaixonados pela proposta da empresa, de modo que possamos inspirar e apaixonar até mesmo os nossos clientes? O que poderíamos incluir em nosso discurso, em nossas atitudes, em nossa forma de pensar, em nossa forma de descrever o que somos e o que fazemos, de modo que nos sintamos conectados com o propósito da nossa organização? Eu sinto a necessidade de ver mais sentido no que fazemos, de me apaixonar ainda mais pela nossa empresa. E gostaria muito que você me ajudasse nisso. Sei que você trabalha todos os dias para que a nossa equipe seja uma equipe ideal. E quero me colocar à sua disposição para ajudá-lo no que for necessário. O que seria necessário para darmos o primeiro passo nessa direção agora? Veja, nós podemos pedir ajuda, oferecer ajuda, convidar para construirmos algo juntos. Cada contexto pedirá uma abordagem diferente. Mas muitas pessoas não têm esse tipo de conversa porque ficam pensando. Mas eu vou fazer o meu chefe crescer e se destacar? E eu? Ele já ganha para isso, deveria estar fazendo algo, não eu. Quando eu for promovido, aí sim farei o que é necessário. Mas e se ele pensar que estou querendo dizer que ele não inspira? O que pode acontecer? Mas o que você acha? Uma pessoa que pensa dessa forma está preparada para crescer, para inspirar, para liderar? Aumente as chances da mudança acontecer. Haja para promover a melhoria das condições de vida para todos e, consequentemente, torne-se uma pessoa mais madura, mais preparada para crescer e ter o melhor da vida para si. Você deu um passo importante ao perguntar: o que fazer quando está faltando uma liderança inspiradora na empresa? Agora é hora de dar o próximo passo: agir em prol do desenvolvimento sustentável. Bom trabalho! Vocês gostaram, pessoal, desse treinamento? Muito bom, né? O vídeo, desculpa, desse vídeo, Liderança Inspiradora, muito bom.
importante, né? Porque quebra paradigma, né? Porque, como ele fala aí, mas o chefe, eu não sou o chefe, né? E por que eu vou fazer isso? Já tem o chefe lá que ganha bem para fazer isso, né? E aí a gente perde a oportunidade de fazer a coisa certa, né? De ser proativo, de ser mais eficaz, de ser mais eficiente, né? De contribuir e de ajudar as pessoas, porque, pessoal, as pessoas precisam de outras, né? E se a gente tem essa capacidade que Deus dá para cada um de nós tem uma habilidade, né? A parábola dos talentos, né? E se nós estamos passando aí na Semana Santa hoje, quinta-feira, né? E toda essa turbulência, e tem que dar graças a Deus, realmente, eu acho que eu ainda vi um pouco da mensagem, né? Eu acho que da gestão e do gestor aí na questão da pandemia. Se nós estamos vivos, tem que agradecer, né? Porque a gente não tem um papel a cumprir. Então, dentro da empresa, nós também temos um papel a cumprir. Então, 10 anos de universidade e 20 de polo industrial, e alguns lugares que eu fui lá fora, e eu sou apaixonado por fábrica, porque eu, quando visito as fábricas, quando eu vou dar treinamento em fábrica, que tem sala top, superestruturada, e que a gente vê as pessoas que vão mesmo participar, como eu falei, nós estamos vivendo um momento diferente, mas nada impede que, mesmo no virtual, a gente consiga criar esse ambiente e aproveitar o momento, né? Porque a troca de informação, às vezes, o que muda a cabeça da gente, às vezes, uma palavra que a gente ouve, um vídeo que a gente assiste, isso muda de uma forma radical a nossa forma de ver, né? E a nossa forma de entender, a nossa forma de participar, que nós somos agente de transformações, que nós possamos ser agente de mudanças sempre para melhor, né? Porque as pessoas que estão na operação, de uma certa forma, elas precisam, às vezes, mais que a empresa dê certo do que alguns que estão num cargo maior. Porque o cara que tem um cargo maior, ele já tem uma estrutura melhor, teoricamente, ele estudou mais, ele não tem muitos filhos, ele foi mais orientado, e tem pessoas que não tiveram essa oportunidade, e que muitas vezes aprendem dentro da fábrica, inclusive relacionamento, inclusive noção de higiene, noção de saúde, e a empresa te dá lá o plano de saúde, muitas vezes o cara, mas eu não uso, porque eu não fico doente, graças a Deus. É bom que não use nunca. Mas não pode nunca deixar de reconhecer que isso é um investimento que a empresa faz, né? E que muitos gostariam de ter. Então, continuando. As vantagens e a desvantagem da folha de verificação. A folha de verificação é considerada uma ferramenta que busca a qualidade em processos, portanto, geralmente é benéfica. Só ver se eu liguei a câmera aqui. Está ligado. Folha de verificação é considerada uma ferramenta que busca a qualidade em processos, portanto, geralmente é benéfica. A única desvantagem seria o processo demorado, caso a amostra necessária seja muito ampla, isso demandaria mais tempo, até mesmo recurso. Aí tem alguma até discrepância aí, porque dependendo do processo, né, é relativo. O demorado poderia ser, digamos, um projeto, porque você sabe que processos são diferenciados. O processo de fabricar uma TV, ele leva aí 2, 3 minutos, 1 minuto e meio. O processo de fazer um celular, porque hoje é tudo, mas um processo de fazer, por exemplo, um avião. Então, a folha de verificação poderia, né, até concluir aquele projeto do avião, aí você ia lá pegar aquela folha, mas necessariamente, quando você escolhe uma parte do processo que você quer estudar, cai por terra essa dificuldade, né? Mas, na grande maioria dos casos, utilizar uma folha de verificação terá vantagem para a sua empresa,
Afinal, estamos sempre em busca de melhores resultados finais. Isso é um propósito da política da qualidade, do sistema de gestão, do princípio, da qualidade total, do Lean Manufacturing, do Six Sigma, das habilidades e competência, das ferramentas, né? Enfim, busca de melhores resultados finais no processo, na vida da gente como profissional, como pessoa, né? Isso é realmente a meta, né? Eu ainda estou buscando aí o filme A Meta para a gente também assistir, que é muito interessante. É um filme que é trabalhado em cursos de pós, na área de engenharia, etc. É muito interessante. Muito ligado à manufatura, fábrica. Quais são as 7 vantagens da Folha, pessoal? Identifica causas de problema e com que frequência estão acontecendo, né? Então, a Folha, ela permite eu identificar a causa, né? O problema está lá e eu estou inspecionando, tem lá trincado, né? Então, a trinca, ela é uma causa do problema e com que frequência estão acontecendo. Então, a trinca, ela está... o acabamento inadequado, que nós vimos naquele caso ali, os dois, né? Que ali era 11 mais 14, 25, dividido por 40, dá 62% o número de defeito. A trinca está causado aí por problema de transporte, manuseio, na hora que vai colocar, por exemplo, o componente na linha. Eu vi um dia desse, quando eu estive em Campo Largo do Paraná, que lá tem as fábricas de louça, né? É uma coisa fantástica lá, que começa com argila e é misturada com outro tipo lá tem argila, tem areia, tem parece que é o quartzo, alguma coisa parecida. Então, você vê ali aqueles insumos tomam forma, né, de um produto fantástico. A gente compra aí, a gente vê no Natal, né, na Bemol, aqueles jogos de louças, né, que vem naquela caixa de madeira, etc., né? E aí você vê que, de repente, a trinca ali é ocasionada no processo. Pode estar batendo. Se tem uma trinca aí no cabo de força ou naquela caixinha onde vocês colocam os terminais, aí nesse processo de colocação, né? Enfim, né? Mas identifica a causa do problema e qual a frequência. Então, está aparecendo o problema de mau contato. Essa é a causa. Só que a frequência está muito alta, então está tendo muito mau contato. Então, é algum problema de solda. Está mal soldado, a solda está fria, a temperatura do ferro não está adequada. A gente vai identificar através da folha de verificação, uma das vantagens. A segunda vantagem, estrutura organizada e padronizada para a coleta de dados. Quando você cria a primeira folha, né, como eu falei, a primeira vez você vai lá e tem que escrever manualmente, né? Que tipo de defeito que mais sai. No primeiro momento, no primeiro dia vai dar um defeito lá, você vai ter que escrever, aí no segundo vai ter aqueles 2 que deu, talvez não deu, mas deu um outro tipo. Aí, com o tempo, você vai começar a fazer o quê? Vai ter uma estrutura na folha padronizada já com os defeitos. Risco, batido, não funciona, não liga, mau contato, solda fria, mal injetado, pino quebrado, faltando clipe, enfim, né? E aquilo ali vai facilitar o preenchimento, porque se eu tiver máquinas iguais, que fazem operações iguais, eu vou facilitar para o operador preencher e vai facilitar para mim também fazer a coleta. Porque na hora que eu for passar lá para o meu controle estatístico de processo, quando eu for lá digitar os dados, né, e rapidamente eu já tenho como verificar lá, porque está padronizada, né? Terceira vantagem, fácil interpretação visual. Eu chego lá, eu quero ver como é que está o processo naquele momento, eu pego a folha de verificação, dou uma olhada aqui e verifico na hora qual é o defeito que mais está dando. E um detalhe, essa folha que vai ser retirada no final do turno, independente disso, a supervisão, a liderança, ou o próprio operador que está lá preenchendo, se ele verifica lá que, de repente, começou a dar uma epidemia de defeito,
e ele está preenchendo na folha, ele tem que dar o alerta, levantar a mão e dizer, olha, melhor parar a linha porque está gerando defeito. É porque antes, parada de linha era uma coisa assim absurda. Se você parasse ali, você ia mandar até embora, né? Quando eu trabalhava na Nokia, tinha um sistema de procedimento que até tantos defeitos, o supervisor podia parar a linha, mais X, tinha que avisar o gerente, X mais um, ligava para o diretor, né? Porque às vezes uma parada de linha, realmente, como tem o PCP, que já fez a programação de venda, todo o plano mestre de produção, isso vai afetar a entrega do produto. Mas se está gerando defeito, e a gente vai ver isso no CEP, se tudo que está saindo, a minha carta de controle está mostrando lá que está fora do limite superior ou inferior, não tem por que trabalhar. Então, isso também tem que ser negociado, porque visualmente você vai identificar que o processo está produzindo defeito. E se ele está produzindo defeito, ele não está atendendo a meta, né? Outra vantagem, otimiza o tempo na busca por dados concretos. Por que otimiza? Porque você não precisa ficar procurando, né? Como diz, procurando pelo em casca de ovo. Você vai lá, pega a folha e você já identifica concretamente qual é o defeito que está ocorrendo, né? Item 5. Análise inicial que permite uma investigação mais profunda sobre problemas e soluções. Você já verifica, né, através daqueles defeitos que está registrado, faz uma análise inicial. De repente eu vejo lá, olha, esse mau contato aqui, ou então está chegando aqui e não está ligando, ou está danificando lá o conector, de repente pode estar engatando na esteira, na hora que retira da máquina, ou então está chegando lá sem estar cortado o fio, né? Então, rapidamente eu posso fazer uma análise e resolver o problema de imediato, mesmo que você tome ação. E resolva o problema de imediato, é preciso que fique registrado, né? Existem algumas empresas que têm padrões, né? Relatório 8D, né? Plano de ação. Olha, eu registrei, eu peguei lá o fio, estava mal cortado, eu fui lá diminuir, eu ajustei a máquina, resolvi o problema na hora. Mas precisa ser registrado para efeito de acompanhamento, né? Para efeito de histórico. Senão você não tem registro em lugar nenhum. Amanhã dá um defeito similar, você não tem como atuar e vai querer ficar... Até porque, como eu já comentei, os conhecimentos são distintos de pessoa para pessoa. De repente, tem um supervisor que ele tem um interesse ou um conhecimento maior do que o outro, e aí ele consegue conhecer mais profundamente o processo. E tem outro que não tem todo esse conhecimento, e se porventura, como eles produzem produtos iguais ou similares, ele não tem como tomar essa ação. Então, ficando registrado, comunicado, e na reunião do outro dia informado, com certeza esse fluxo de informação vai passar por todos os departamentos e as pessoas vão ficar cientes do problema que ocorreu. Outra vantagem, relação direta com outras ferramentas da qualidade, como o diagrama de dispersão e outros dados de causa e efeito. Aí nós estamos comentando, né? Então, tem uma relação direta, porque a folha de verificação, quando eu estou anotando... Agora o dia pode começar. Todo dia posta? Todo dia? E ela já tem 5 milhões de curtidas. Por que você não faz isso? Você pega uma música e fica dançando todo dia? Por que eu não sei dançar? Mano, se a gente ficasse rico de TikTok. Relação direta com outras ferramentas de qualidade, como o diagrama de dispersão e outros dados de causa e efeito. Então, quando a gente verifica lá e ele resolveu o problema, mesmo que imediato, é importante que preencha os relatórios padronizados para que fique o registro no sistema de gestão, né? E aí, nós vamos também trabalhar com o diagrama de dispersão, que a gente vai trabalhar aquela questão de verificar
a interligação entre variáveis. De repente, uma variável X, ela tem uma influência na variável Y. De repente, se eu altero lá a dimensão do ajuste da máquina lá, ou a pressão, ela pode incorrer num defeito. Então, se eu consigo medir lá, no primeiro momento, a folha de verificação, que eu consiga verificar, tipo, das 8 às 9 da manhã, de 8 às 9, seja lá manhã ou noite, de 8 às 9, deu muito defeito de um determinado tipo, e esse tipo é causado por um ajuste de máquina, eu consigo entender lá que há uma relação, né? E o diagrama de dispersão vai mostrar que toda vez que se ajusta a máquina, ela pode causar esse tipo de problema. Ajusta no sentido de alterar alguma variável, pressão, temperatura, seja o que for. E aí isso pode estar influenciando. Por isso que tem que ter nos procedimentos, né, no checklist, os equipamentos eles têm que trabalhar com temperatura X, com pressão Y, isso tem que estar registrado, porque quando se for lá fazer uma auditoria, ou se for fazer lá uma verificação superficial, uma análise inicial, baseada na folha de verificação, a gente vai chegar à conclusão, olha, a máquina está tudo redondinho, tudo está de acordo com, está cumprindo o script, de acordo com as especificações da engenharia, e a gente vai chegar à conclusão que a causa não é a máquina, é uma outra variável, né? E a vantagem número 7, busca constante por melhorias com base em um arquivo de fácil preenchimento e visualização. Então, no 7º aí, está colocado aí, né? Sempre que as folhas de verificação são colocadas, né, para fazer essa coleta, para a gente ter o retrato do processo, para que a gente possa começar a ter dados mais consistentes e, a partir daí, tomada de ações, né? E, baseado nisso, melhoria contínua, né? Sempre melhorias contínuas, é um processo sem volta, né? Dentro da indústria. Então, sempre a gente vai estar buscando melhorar aquilo que a gente faz, né? Já falamos aí, o Peter Drucker fala, o que é medido pode ser melhorado, né? Então, a gente vai sempre estar buscando fazer de uma forma melhor, né? Não é que a gente vai mudar tudo, mas dentro do próprio processo dá para fazer melhorias, dá para fazer mudanças, agora baseado em estudo, baseado em comparações, e aí a gente chega a essas conclusões. A partir de uma folha de verificação, você descobre, vê onde está o problema, quando está ocorrendo e com que frequência. Então, é hora de partir para a ação e buscar as melhores soluções, né? Então, a gente viu aí, eu vou colocar aqui, não mais o vídeo, mas vou buscar aqui, dentro das funções de cada departamento, né? Para que a gente verifique aqui o entendimento de que uma folha de verificação, um formulário que é criado, personalizado dentro da própria empresa, mas que tem uma finalidade de registrar, né, defeitos e possíveis causas e facilitar a busca dessas soluções, com certeza ela vai proporcionar uma melhor produtividade dentro da companhia, dentro da organização, né? E vai servir de dados para uso de outras ferramentas da qualidade. Deixa eu só ver aqui onde é que está aqui o... Deixa eu ver se eu localizo aqui o...
Só um minutinho, pessoal, eu estou abrindo aqui, ó. Então, tem uma coisa aqui, né? Que trata dos cargos comuns, né? Até coloquei aqui no chat, né? Os cargos comuns nas fábricas do Pó de Lixar de Manaus: operador de produção, atividade ligada diretamente à produção, responsável pela operação de montagem de diferentes produtos das empresas baseado nas instruções de trabalho definidas pela engenharia industrial, função importante no processo produtivo, por se constituir como ponto-chave do processo de fabricação, requer habilidade como atenção, raciocínio, leitura, relacionamento pessoal e comprometimento. Então, o operador ele tem que ter uma série de competências, né, para estar naquela função, porque toda atividade, né, que ele faz, ele é uma parte do todo. Então, se uma parte daquele todo deixa de fazer, cumprir o requisito, com certeza o produto final, independente do que seja, não vai estar atendendo às especificações, né? Então, isso é o operador. Aí tem o quê? Vou botar aqui os pontos-chave, né? Só para a gente estar vendo. Só um minutinho, pessoal. Projetos, sistemas, sistema de produção, produção em massa, visão geral do PCP. Atividade de engenharia. Elabora a lista de materiais e insumos para a produção, determina tempo de operação de processo, elabora o uso de máquinas e dispositivos, elabora especificação de produto, elabora teste de vida dos produtos, né? Então, a manufatura, do modo geral, ela tem que ser um conjunto, né? Tem que trabalhar em harmonia. Se não trabalhar em harmonia, se cada departamento não cumprir o que determina lá o manual, né, não vamos atingir as metas, né? A qualidade, verifica o cumprimento das especificações nos processos, elabora os testes no produto, controla a qualidade dos insumos do processo, elabora procedimento de rastreabilidade e elabora os processos de certificação do processo, visando a certificação ISO 9000, ISO 14000. Então, pessoal, a produção, nós estamos na terceira ferramenta, né? A segunda ferramenta, na verdade, terceira, fluxograma, diagrama de Chikawa e folha de verificação. A gente já vê o quanto já se mexeu aí relacionado, por isso que os princípios da qualidade tem lá o foco no cliente, liderança, engajamento, melhoria contínua, tomada de decisão baseada em dados, gestão de relacionamento, né? Enfim, tudo isso é interligado. E as ferramentas, elas têm que ser implementadas. Você vê que a folha aí, que a princípio, até na definição, se coloca como um instrumento simples no sentido de realizar, mas grande na importância da informação que está escrito nela. Entendeu? Gostaria de ouvir um pouco aí o que vocês acharam aí da folha de verificação, né? Lembrando de antemão aí que
Na segunda-feira a gente vai começar com o Pareto até melhor, porque o Pareto ele é um pouco mais trabalhoso, né? Mas é importante. Eu vou ver se eu consigo. Alguns de vocês já viram falar do Minitab. Minitab é um software, né? Que você coloca dados lá e ele traça automaticamente os gráficos, etc. Facilita, né? Esse software, né, foi desenvolvido, mas todo o instrumento, todo o programa que são desenvolvidos para facilitar até, por exemplo, a elaboração de carta, você pode elaborar a carta e fazer manual, uma reguinha, um papel, etc. e tal, e pode também construir a carta diretamente no sistema, no computador, puxar já direto o resultado, mas é fundamental que os dados sejam coletados de forma correta. Senão, você vai estar tomando decisão baseada em dados que não são confiáveis. Né? Esse Minitab, ele é, como eu coloquei para vocês aqui, ó, ele é um programa, né? Os cursos geralmente mas não sei se já tem agora, mas antes era feito fora, né? Mas ele é fantástico. Né? Eu tenho listado aqui no computador uma versão demo, né? Já professor pode pedir uma versão demo, mas realmente ele é fantástico, porque você pode pegar os dados lá do teu final do turno e analisar como é que está a tua carta de tendência naquele momento, né? Ele facilita a estratificação dos dados, mas os dados realmente têm que ser bastante consistentes, né? E aí você vai ter lá a carta por atributo, carta por variável, amplitude, né? Quando você vai lá e tira uma medida, né? De repente a gente vai ver o Pareto, que vai determinar a frequência com que sai cada medida, ou cada defeito, né? Baseado, a gente pode usar o Pareto baseado nas informações que nós tivemos na folha de verificação, né? E aí a gente vai analisar se esse processo está normal, né? Se está centrado, né? Vou dar um exemplo lá, o meu limite lá é 10 mais ou menos 2, pode ser 12 ou 8. Se for 10 mais ou menos 0,2, vai ser 10,02 ou 9,98, enfim. Quer dizer, cada informação para vocês puxarem aí, procurem no Google Minitab versão demo. Vocês vão gostar, pessoal, vocês vão gostar. Essa ferramenta é fantástica, né? Ela é excelente para construção de gráfico, de histograma, de Pareto, de carta de controle, de diagrama de dispersão, high square, plot, sabe? Uma série de gráficos, né? Gráficos de pizza, gráficos de linhas, porque quando a gente faz um gráfico, o gráfico por si só ele já mostra aí todo o desempenho do processo, facilita, né? A folha de verificação ela vai permitir que você pegue os dados que estão na folha e trace gráfico, faça histograma, faça Pareto, faça carta de controle, né? De repente, quando tem muitas variáveis, por exemplo, temperatura é uma variável que é complexa de controlar. Às vezes, dentro do almoxarifado, tem alguns itens que precisa ter controle de temperatura, controle de umidade, né? E se não tiver esse controle de umidade, ele vai afetar o funcionamento do processo. Por isso que é importante todos esses controles, né? Ainda dentro desses trabalhos aqui, dentro desses papéis de cada departamento, né? Nós temos aí o papel da manutenção,
Manutenção, verifica as condições de máquinas e equipamento no processo, elabora programas de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, monitora a temperatura e umidade dos processos, controla o consumo de gás, ar, energia, água dos processos, faz checklist dos dispositivos usados no processo, né? Então, é importantíssimo, né, o papel da manutenção em dar o suporte para que as máquinas funcionem. É importante o papel do controle de qualidade, verificando o cumprimento das especificações da engenharia. É importante o papel da engenharia em criar essas especificações, fazer o projeto, fazer a Job One, pré-produção, verificar no campo e, fundamental, que a produção cumpra as especificações através do cumprimento do processo de montagem, né? Evidentemente que a gente vai dizer, mas o pessoal, é por isso que é a complexidade da produção, porque quando você trata com engenheiros, ele tem são níveis diferentes de gestão, né, pessoal? E a produção precisa, de fato, realmente, de uma conversa mais ao pé do ouvido, de um acompanhamento, de um treinamento, uma motivação para que a coisa saia, né, e flua. É bem lembrado que quem paga os salários de uma empresa é a produção, né? Aí vamos botar aqui também a função do RH, né? Que também é fundamental. Ó. RH, recursos humanos, recruta, seleciona, treina funcionário para execução das atividades em diferentes processos, elabora programa de exames periódico, monitora indicador de absenteísmo e rotatividade, que é o turnover, controla a folha de pagamento, cartão de ponto, férias, etc., monitora convênios, né, de modo geral, transporte, segurança, patrimonial, né, enfim. Então, você vê que é um sistema, né? São várias engrenagens para funcionar como um todo. Então, cada um de nós tem um papel. A fábrica ela é realmente fantástica, né? Porque você está ali, aí tem hora para ir para o refeitório, você tem horário para voltar, e ali o refeitório faz a parte dele, o RH toma conta de uma série de áreas para dar suporte para a produção, com nutricionista. Baseado nisso aí, você vai ter aquela energia para fazer o trabalho, né? E é realmente fantástico. É um sistema que funciona, né? Ele tem que funcionar para atingimento de meta, né? O processo produtivo ele consiste na transformação de entradas de materiais e serviços em saída de outros materiais e serviços. Transformação é o uso de recursos para mudar o estado ou condição de algo para produzir saída. A maioria das operações produz tanto produto como serviço. Então, as operações, de modo geral, gerente de operações, né? A gerência da produção. A produção, ela envolve ali o maior número de pessoas dentro de uma fábrica e é por isso que requer que tenha um acompanhamento, é por isso que tem que ter motivação, é por isso que tem que ter uma liderança, né? É por isso que tem que identificar valores, tem que identificar aqueles que se destacam, motivar as pessoas para fazer o seu melhor, porque, como a gente está comentando agora, né? Nessas implantações dessas ferramentas, né? Aí, no caso, uma folha de que nós trabalhamos hoje, é baseado no que foi tirado disso aí, dessa informação que a gente vai ter a conclusão. Aí eu vou fechar aqui com esse vídeo, sucesso ou fracasso. Eu não coloquei, vai ser muito interessante isso aqui.
ver onde é que está isso aqui que eu não estou achando. Realmente acabei não encontrando aqui o vídeo. Fico devendo para segunda-feira, né? Então, para terminar aqui, eu vou botar aqui na... vou botar aqui no almoxarifado. A função do almoxarifado. Só um minutinho. Área de materiais, né? Deixa eu ver se está aqui. Produção, manutenção, está aqui PCP e materiais. Aí o PCP Materiais, né, elabora programas de produção, recepciona insumos a ser usado no processo, controla os materiais produtivos e improdutivos nos processos, estoca insumos, pede os produtos para o mercado, compra insumos, serviço de transporte e armazenamento. A logística, né, pessoal, hoje é fundamental. Materiais também tem uma importância muito bem lembrada aí, quem lembrou, né? O materiais é realmente fantástico, né? O papel da área de materiais, de suprimento, até porque a maior parte do capital da empresa ela está na área de materiais. Então, é fundamental que haja uma gestão no sentido de que não se deixe materiais em excesso, né? Porque material em excesso é material parado. Hoje as indústrias trabalham muito com just in time, você só recebe aquela quantidade necessária para produzir, né? É importante que seja bem dimensionado, né? Por isso que quando se faz uma lista de materiais de um determinado produto, né, e quando esse produto é expedido, ele gera toda aquela necessidade de compra. Aí tem a questão do lead time, quem é de materiais sabe muito bem disso, né? Tem que ter estoque de segurança, tem as classificações A, B e C, né? Que é material classe A, ele tem que ser, são os maiores, né? Inclusive, no Pareto tem uma apresentação na segunda-feira, a gente vai ver que tem o Pareto, vai citar essa questão aí do materiais, a importância, né, da curva ABC, né, de materiais. A questão hoje, a logística, ela é fundamental, porque hoje tem várias formas de rastreabilidade de controle de estoque, e tem muitas tecnologias, tem muita tecnologia que estuda hoje implementado dentro de materiais. Eu vou mostrar na segunda-feira, né? Alguns warehouse manage, o MRP, né? O SAP, o TOTSV, o Oracle. Então são muitos sistemas hoje que rastreiam, por exemplo, o produto sai do cliente e já entra numa etiqueta coletiva lá de embalagem que permite você verificar onde esse produto está. Isso é tudo rastreado, né? Enfim, a empresa, olha, estou vendo, minha hora participa bastante. Então, é importante. Então, é fundamental as ferramentas da qualidade, ela não é só para ser utilizada na qualidade nem na produção, é para ser utilizada em qualquer lugar. De repente, na área de materiais, eu estou com dificuldade, eu quero estudar, vou ter que aplicar o diagrama de Ishikawa para entender por que o fornecedor tem muito atraso na entrega, ou porque demora muito a emitir nota fiscal na Cefaz, ou porque o meu sistema
falha na minha previsão de compras, a gente pode utilizar as ferramentas em todos os departamentos da empresa. Tá bom, pessoal? Então, eu quero aqui desejar uma boa noite para vocês, uma feliz Sexta-feira Santa, um bom final de semana, feliz Páscoa, que Deus nos ajude, nos proteja, e que na segunda-feira todos nós estaremos aqui à noite de novo, já para começar aí mais uma semana de treinamento. Obrigado pela participação, desculpe pelas falhas, participe mais, que nós consigamos atingir nossas metas. Muito obrigado. Boa noite.